é para mim de uma alegria. Eu começo. É difícil. Eu me emociono muito. Falar desse tema é de uma alegria profunda. Poder estar aqui, poder servir. O meu corpo vibra. Sempre acontece, né? Quem me acompanha sabe disso. Não são todos os temas que mexem comigo. Esse é um tema que mexe muito comigo. Nesse momento da minha vida, eu venho pedindo. Respira. Nesse momento da minha vida, eu venho pedindo todos os dias. A meta da minha vida é terminar a minha vida respirando no amor. E eu todos os dias peço ajuda para dar pequenos passos para aprender a amar. E estar aqui com vocês, receber esse convite, é aprender. Falar desse tema é aprender a amar. Então eu me sinto honrada de estar aqui e poder oferecer um pouco da minha experiência e falar um pouco desse tema. Então, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Patchwork. Já. Todo mundo aqui já ouviu falar? Já. Tem alguém que não ouviu falar? Não posso ser nada. Tem alguém que não ouviu falar? Só matar. O Patchwork é uma abordagem, eu vou falar muito breve, só para quem está aqui e nunca ouviu falar. O Patchwork é uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação. Uma mulher chamada Eva Pierrakos, austríaca, foi morar nos Estados Unidos. Ela era judia, ela foi para os Estados Unidos fugindo, inclusive, da perseguição dos judeus. E ela começa nos Estados Unidos a canalizar um ser de luz. E por 20 anos da vida dela, ela canalizou esse ser. Ele disse que ela era bailarina, ela não tinha religião nenhuma. Esse ser de luz, que depois ele conta que ele não era o único ser, era uma equipe. Ele conta a ela, ele pede a ela para não fazer isso sozinha, convidar pessoas, e ele disse que o objetivo era trazer para a gente, para a humanidade, uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação, que ela não fizesse sozinha, e com o tempo essa equipe iria ensinando o que fazer com essa metodologia. Então, essa é uma das palestras. Durante 20 anos foram 258 palestras, essa é uma delas, é a número 240, já é mais para o final da vida dela, e o título é Alguns Aspectos na Anatomia do Amor. Foi proferida em 7 de abril de 1976. O conjunto dessas palestras é uma abordagem de autoconhecimento e autotransformação. É aqui ou é aqui? É aqui? É aqui? Ok. Então, nessa palestra, a gente se refere, era uma equipe, mas quando as pessoas começaram a perguntar quem é você, onde você viveu, o que você fez, ele disse, não importa. Tá, então como é que a gente vai te chamar? De que nome? Ele disse, chamem-me de guia. Né? Então vocês não me ouviram falar do guia, o guia do Patchwork, mas na verdade era uma equipe que trabalhava junto. Então, ele vem falar nessa palestra da anatomia do amor. Ele vem falar que no núcleo mais profundo do ser, de todo ser, a questão é o amor. Né? Então, eu assisti a palestra anterior, falando sobre acumular bem, sobre
acumular tesouros, né? E na verdade a gente... Obrigado. E na verdade quando a gente nasce e começa a viver, a nossa alma sabe o caminho se a gente silenciar e caminhar. A nossa alma sabe. O núcleo é o amor. O que tem no núcleo mais profundo da alma da gente é o desejo válido de amar e ser amado. Mas aí a gente começa então a ser educado, né? Nossos pais, nossos professores, nossa família. E como esses pais tiveram pais e que foram educados, então os ensinamentos começam então a serem distorcidos, né? E mesmo que a alma da gente pulse pelo desejo válido de amar e ser amado, todas as coisas que vão acontecendo na vida da gente vai fazendo a gente entender a vida erroneamente. Então, se eu na minha infância, se faltou dinheiro, se faltou comida, se eu apanhei, se eu, enfim, se fui criticada, ironizada, eu vou sentindo dor, eu vou encolhendo, a minha alma vai encolhendo e eu vou concluindo coisas erradas sobre a vida. E a partir daí, mesmo eu tendo um desejo válido de amar e ser amado, como eu criei conclusões sobre a vida, eu começo a ir para a vida para provar que eu valho a pena, para provar que é de um jeito, é de outro, e aí o meu ego começa a distorcer as coisas, né? Aí a gente vai para o ter. Quem sabe se eu tiver coisas, tiver o melhor carro, a melhor roupa, o melhor apartamento, quem sabe eu valho alguma coisa. Mas vocês percebem que no fundo, o desejo é um desejo legítimo de amar e ser amado. A gente vai distorcendo. Quem sabe se eu for inteligente demais, quem sabe se eu acumular bem, quem sabe se blá blá blá. Mas tudo isso, no fundo, é uma tentativa do ego. No fundo, é uma tentativa do ego de atender a essa questão principal da gente, que é o amar e ser amado, que é o desejo válido de amar e ser amado. Então ele veio falar nessa palestra que o amor, gente, é a chave de tudo. O amor é o remédio que cura todas as doenças e mágoas. Se a gente limpa, se a gente na vida vai limpando as distorções, e na verdade é assim, ter conforto na vida é um direito nato de todo ser humano. É um direito da criação. Você é um ser vivo, então você tem esse direito. Ter conforto na vida é um direito. Só que ter conforto não é fim, é meio. Mas aí a gente vai para a vida e começa a fazer disso fim. E qual é o fim na vida? Qual é o objetivo principal e final? Qual é? Amar e ser amado. Aprender a amar e ser amado. Isso é evoluir. Eu quero me desenvolver porque a lei do amor é a lei principal. Se eu vou em direção a ela, consequentemente todo o resto vem. Eu aprendo a dar, eu aprendo a receber, eu aprendo a me responsabilizar pela minha vida, eu aprendo a liderar a minha própria vida, eu aprendo a transitar. Então todas as outras leis, lei da fraternidade, lei da responsabilidade pessoal, lei do dar e receber, lei da abundância, todas as outras leis são regidas por essa lei do amor, no final das contas, né? Se eu vou aprendendo a me responsabilizar
a dar, a receber. No final eu encaixo a energia do amor, percebe? Eu junto todas as leis, né? Por isso que ele fala que o amor é a chave de tudo, é o remédio que cura todas as doenças e mágoas. O amor do universo, ele permeia tudo que existe, então é um direito de todo ser humano participar da lei da criação. É um direito de todo ser humano a abundância. Só que, como a grande maioria na infância sentiu dores e escolheu nunca mais sentir aquelas dores, e aí concluiu coisas sobre a vida, a gente vai para a vida e as nossas crenças errôneas começam então a limitar a nossa vida. Vocês entendem isso? Quem põe limite para as nossas próprias vidas somos nós, com aquilo que a gente vai concluindo. Então eu vou dar um exemplo para vocês e eu vou usar uma simbologia aqui. Imaginem essa sala, imaginem ela sendo todo o espaço do mundo que eu poderia transitar, ok? Esse espaço é o espaço no mundo que eu, só por ser viva, eu tenho o direito de transitar. Tá. Mas aí eu concluí coisas errôneas sobre a vida. Eu concluí na minha infância que dinheiro vai faltar, eu concluí na minha infância que eu tenho que competir, eu concluí na minha infância que só vai ter espaço para um. Imagina lá, você teve muitos irmãos e você tinha que lutar muito para sobressair naquele mundo de irmão. Eu fui concluindo coisas sobre o dinheiro, sobre o casamento, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre a luta. Tá. Então, todo ser humano tem esse espaço que seria um mundo para transitar, mas as minhas crenças errôneas me fazem caminhar aqui, ó. Eu crio um quadrado na minha vida e passo a vida aqui. Ninguém me proibiu de transitar pelo mundo. Vocês estão entendendo? É uma linguagem simbólica. Transitar pelo mundo pode ser muita coisa. Pode ser abundância, pode ser ganhar dinheiro, pode ser ter bons trabalhos, bons amigos, prazer, alegria. Pode ser um monte de coisa. Mas eu concluí coisas que me fazem andar aqui, ó. Eu crio um perímetro e não experimento mais nada na vida. Sair do perímetro significa ex, vem do latim, significa experimetrar. Eu não saio do meu perímetro aparentemente seguro para a minha vida, percebem isso? E aí eu fico aqui. Aí outras pessoas descobrem que podem sair do perímetro e vão saindo, mas eu continuo fazendo isso aqui com a minha vida. E não ouso, e não experimento, e não mudo as minhas crenças. E aí eu não consigo fluir, deixar o fluxo do amor passar por mim, na minha vida, na minha experiência de vida. Ou eu deixo o fluxo em pequenas doses, flashes. Ele vem, eu assusto e eu volto para o perímetro. Ele vem, eu assusto e volto. Então, o amor do universo permeia tudo. Quando a gente pensa nessa sala como o mundo, essa sala a gente pode pensar nesse amor do universo que permeia tudo. Permeia os minerais, os vegetais, os animais e permeia o ser humano, que é um ser vivo, né? O amor do universo não é algo específico ou um privilégio dos seres humanos. O cachorro respira no amor, a rosa respira no amor, uma pedra respira. É uma lei universal. Do mesmo jeito que existe a lei da gravidade, se você se jogar do 10º andar, você vai despencar. Essa não é uma lei, lei da gravidade? Essa é a lei do amor, permeia tudo, do mesmo jeito que a lei da gravidade permeia. Percebe? O amor está sempre disponível, não percebemos porque nós damos uma
falsa direção ao nosso pensamento e foco. Pois é, se eu tenho crenças errôneas, se eu concluir coisas sobre o dinheiro, sobre o casamento, sobre a luta da vida, sobre mim, sobre a minha capacidade de me doar, sobre as minhas habilidades, se eu concluir coisas sobre a vida, eu já dei uma falsa direção ao meu pensamento e ao meu foco. E aí o meu foco vai ficar aqui no meu quadrado. Percebem? Eu posso passar uma vida, e muitas pessoas no mundo passam a vida no seu quadrado, com uma falsa direção do pensamento e foco. Percebem? E aí ele fala nessa palestra que esse tema ele é profundo e de longo alcance. E aí ele responde essa pergunta: o que é exatamente o amor? E aí ele fala que o amor é uma força, é um sentimento, é uma emoção. A gente tem a ideia errônea de que o amor é só sentimento. E ele fala, não, o amor não é só sentimento. O amor é razão, o amor é emoção e o amor é uma força. A gente tem a ideia errônea de que o amor é sentimento. Não é só isso, né? Se eu perguntar para vocês quais são as crenças que nós temos, vamos pensar nas crenças coletivas. Quais são as crenças coletivas que nós temos sobre o amor? Eu vou começar com uma, vocês vão me contar outras. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. O que mais? O que vocês já ouviram falar sobre o amor e que vocês falam sobre o amor uns para os outros? O amor é sério. O amor é sério. O que mais? O amor é lindo. O amor é lindo. Lindo. O que mais? O amor é sublime. O amor é sublime. O que mais? O que nós ouvimos quando a gente era adolescente dos nossos pais? Cuidado com esse amor, você vai se perder, o que mais? Você vai se perder, cuidado, não se perca. Estude, vai trabalhar, não se entregue. O que mais que a gente ouviu? Não se entrega. Amar dói, o que mais? Tudo que a gente ouviu distorcido sobre o amor são crenças errôneas, que faz com que a gente não pulse nessa energia divina. Contaram pra gente lá atrás que amar era se perder. Como o ego não quer se perder, o que o ego faz? Não ama, controla. E na verdade é ao contrário. Se eu não amo, a energia não se renova na minha alma, eu adoeço. Percebem a diferença? E o grande erro do ser humano nas conclusões errôneas? Para minha alma regenerar, revitalizar, eu tinha que ser fluxo puro de amor. E de amor incondicional. Mas o nosso ego começa a pôr condições. Eu vou te amar se você fizer isso, 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 isso por mim. Se você me obedecer, se você me agradar, e por aí vai. Já virou um amor condicional. E na verdade a gente não deveria colocar nenhuma condição para amar. A gente deveria amar pela existência. Você existe, eu te amo. Só de existir. Não precisa ser do meu lado, não precisa ser pregado na minha saia, não precisa ser me dando nada. Você existe, logo eu te amo. Percebe? Então, é uma força, é um sentimento, é uma emoção, é tudo isso e mais ainda, ele fala. O amor é um sentimento, o amor é um ato de vontade motivado pela inteligência. Eu tenho que usar a minha vontade, escolher. Vontade é quando eu escolho. Eu tenho que usar a minha escolha junto com a minha inteligência. Percebe isso?
Eu tenho que querer amar. E aí eu tenho que direcionar a minha energia para aprender a amar. Percebe? O amor é uma inteligência, o amor é pura inteligência e razão, porque é um ato de vontade usando a inteligência. Sentir a emoção do amor é impossível sem a vontade de passar para esse estado amoroso. Sentir a emoção do amor é impossível sem eu ter a vontade e a escolha de passar para esse estado amoroso. Eu posso escolher ficar uma vida inteira no ódio. Eu posso escolher ficar uma vida inteira no ressentimento ou na mágoa, ou eu posso escolher usar a minha vontade para me abrir. Quando eu digo para vocês que todos os dias eu acordo e peço para pelo menos naquele dia dar pequenos passos para aprender a respirar no amor. É a vontade. E todos os dias, a cada minuto da minha vida, eu tenho a escolha de qualquer outra coisa ou agir respirando no amor. Percebe isso? Se eu ligo o botão automático, o que que acontece? Se você liga o botão automático na vida, o que que você faz? No automático. Você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, a vida passou. Percebe? Morto-vivo. Quer? Morto-vivo. Você anestesia. E aí você não faz uso da sua vontade, da sua inteligência, para ir para esse estado amoroso. É isso que o guia diz aqui. Então eu tenho que estar acordada, desperta, observadora e a cada minuto percebendo as minhas escolhas e fazendo escolhas para me abrir para amar. Porque o nosso ego acredita há muito tempo, né? Quem tem 20 anos, o ego acredita há 20 anos, quem tem 30, o ego acredita há 30, quem tem 40, o ego acredita há 40 anos e quem tem 50 acredita há 50 anos, e por aí vai. Que amar é se perder. E ele não quer se perder. Essa parte do ego da gente que é distorcida, ele não quer se perder. Percebem? Para o ego se perder é virar... Eu vou brincar com vocês. E eu vou dar um exemplo, pode ser outros. Para o ego se perder é virar freira ou padre. Percebem? Sabe o que significa isso? Se eu virar freira, eu vou poder usar perfume francês? Se eu virar freira, eu vou poder dirigir o meu carro? Se eu virar freira, eu vou poder ter conta bancária? Quer? Tá modernizado. Mas o ego tem essa fantasia que ele vai se perder, que ele vai deixar de ser um indivíduo, e não é verdade. Quando você ama, você ganha, você não se perde, você se ganha. Você pode continuar usando o perfume francês, você pode continuar dirigindo o seu carro, você pode e você vai distribuir a sua energia e o seu potencial para a vida quando você amar, porque você vai se doar. Percebem a diferença? Mas o ego acha que vai se perder, porque nossos pais falaram pra gente: não faça isso, vá estudar, vá trabalhar. As mulheres ouviram não se perca, porque não podia engravidar e não podia deixar de ser virgem. E os homens ouviram o quê? Não vai perder a menina, não vai se perder e nem perder a menina do vizinho. Percebem? Tem que ser macho. Isso. O homem tem que ser macho. E tem que começar com a mulher da vida, porque essa pode. A menina direito não pode, não é assim? É assim. E aí nós criamos crenças errôneas sobre amar. Levava para ser iniciado. Quer? Levava para ser iniciado, né? Isso, levava para ser iniciado. Da pior forma possível. Da pior forma possível. De uma forma que não podia ter amor. Nós vamos usar. Conseguem ver
quanta distorção na nossa educação, no que a humanidade vem trazendo como carga, né? Ok. Então, onde que eu parei? Se você não quiser amar, se não tiver a intenção de amar, você não vai amar. E o sentimento do amor não pode existir sem inteligência e intencionalidade. A emoção segue-se a razão e a vontade. Então, ele vem falar nessa palestra que quando eu escolho ficar no ódio, eu estou escolhendo ficar na ignorância. Eu ignoro o quanto é bom ficar no amor. Então, odiar é uma ignorância, é uma falta de inteligência. No ódio, consciente ou não, a corrente sanguínea funciona de uma maneira diferente. É como se, ele fala nessa palestra que o ódio é como se você envenenasse a sua corrente sanguínea. E você tem o livre-arbítrio, você pode escolher ficar uma vida toda odiando, detestando, maltratando. Você pode, você tem um livre-arbítrio. Mas entenda que nisso você está ignorando coisas sobre a vida. Entenda que nisso você está faltando a você inteligência. E aí ele fala que falta de amor pode se manifestar na vida da gente como separação ou isolamento. Eu fico na vida, eu trabalho, durmo, acordo, mas eu estou separada de todo mundo. Eu estou separada emocionalmente da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Eu posso ficar uma vida inteira na separação e estar aparentemente junto. Percebem a diferença? Falta de amor pode se manifestar em separação, desesperança, falta de fé, depressão, uma visão triste do universo ou da vida, medo, a sensação de ser vítima do mundo, vítima das pessoas, vítima do seu chefe, vítima do seu marido ou da sua esposa, ressentimento, atribuição de culpas, hostilidade, o ódio patente com muitas gradações, muitos graus, né? Então ele fala que qualquer manifestação dessa na nossa vida é sintoma, essas manifestações são sintomas da falta de amor. Acreditar equivocadamente que amar é perder, eu já falei disso. Amar é perder, amar é se empobrecer, amar é perder alguma coisa, né? Nós ouvimos isso dos nossos pais. Não vai se perder, filha. Não vai se perder, filho. Né? E não é. Isso é um equívoco. Se perdesse, tinha que casar no revólver. Se perdesse, tinha que casar. É exatamente. Então acreditar equivocadamente que amar é perder, amar é se empobrecer, amar é levar a pior, né? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, não é assim? Amar significa ser fraco. Nossa, que fraqueza, né? Quando você vê alguém sofrendo com dor de amor, o que você faz? Não, fulano é fraco demais. É bobo. Levanta, deixa de ser bobo, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai trabalhar, vai arrumar outro namorado, não é assim? Essas são as ideias errôneas, né? Essas são as ideias errôneas. Submisso, amar é ser submisso, amar é ser fraco de caráter. E ele fala que isso tudo só reflete a falta de razão, inteligência, que vai prejudicar a nossa capacidade de amar. Né? Acreditar nisso tudo só vai prejudicar a nossa capacidade. E aí ele fala nessa palestra que o amor é muito mais do que razão, vontade e emoção. Ele fala que o amor é uma sensação em todos os níveis da minha alma. Todos. Quando você está em estado de amor, você vê de uma maneira diferente.
Você ouve de uma maneira diferente. Você sente um gosto diferente. Quem já não sentiu isso? Eu estou vendo algumas pessoas sorrindo. Eu só quero falar uma aqui do Não. amor. Diga. Vai mandar aqui na terra dela, eles falam isso lá. O que eles falam? Lá em Japaraíba. Guaraciaba. O amor é como um ferro elétrico. Liga em cima e esquenta embaixo. Estou imaginando. Liga em cima e esquenta embaixo. Perfeito. Você sente um gosto diferente, você percebe, experimenta tudo diferente. Quem aqui já sentiu esses flashes? Levanta a mão. Tudo é maravilha. Você percebe, experimenta tudo diferente. A Madá levantou meu braço aqui, mãe. A Madá ligou meu braço, ó. Não, mas eu concordo, tá certo. Quem nesse momento da vida está com essas sensações? Nesse momento da vida, levanta a mão. Nesse momento da vida. Só o menino que levanta a mão. Porque isso, gente, e é uma questão de escolha. A transparência que eu acabei de passar, ele fala disso. Você precisa, é um ato de vontade, usando a sua inteligência para direcionar para esse estado amoroso. Né? Não é mágica, não é assim, dormi, rezei, acordei e amo todo mundo, não. É um exercício de todos os dias na vida da gente. É desde o bom dia que eu dou a uma pessoa estranha ou não. Ou desde perceber alguém muito próximo até, sei lá, o que. Percebe? E se perceber. Você precisa se perceber num estado não amoroso para você poder escolher ir em direção a um estado amoroso na sua vida. As crianças têm isso naturalmente. Você levantou a mão? Você levantou a mão? E você sente tudo isso? Sentir diferente, pensar diferente, experimentar diferente. Você sente isso pela sua mãe? Então, tá vendo? Você pode levantar a mão. Você sente isso quando você está na sua escola? Quando você está brincando? Então você pode levantar a mão. As crianças têm isso naturalmente e a gente vai perdendo com a educação, com a domesticação, etc. As funções corporais atuam diferente, a respiração é diferente, o coração e a pulsação são diferentes. Eu tenho sentido, não sinto isso o tempo todo, mas desde que eu coloquei isso como meta de vida, eu sinto todas as minhas células vibrando. É uma sensação muito diferente. Fisioterapia direto. É uma sensação muito diferente de tudo que eu já senti na minha vida. É uma experiência maravilhosa, porque o corpo inteiro vibra. As células, elas expandem. Legal, hein? Como é que a gente vai aprender a exercitar isso? Observação e escolha. Observação e escolha. Quando ama, você conserva a sua saúde. A vida à nossa volta tem um sabor totalmente diferente. E eu volto a falar, Hipólito? Hipólito. Eu volto a falar, Hipólito, que esse é um treino de todos os dias. Se você liga o botão automático, você desconecta. Você anestesia e aí você não se percebe. Esse estado amoroso, a gente precisa estar completamente observador de si
para escolher ir para ele, percebe? A hora que você acorda, o jeito que você acorda, o jeito que você faz sua higiene, como você se relaciona com a sua comida, como você vai para o trabalho, com que energia você lida com as pessoas do seu trabalho, como você volta para casa, o que você escolhe em casa fazer com a sua energia a partir daí, né? Se eu estou no automático, quem entra em cena é o ego, e o ego não quer se perder. O ego fica no controle e aí ele anestesia a energia de vida da gente, a força vital que vem dessa energia amorosa. Impressionante, né, Igor? Sim. Impressionante. Então é um treino. A gente não treinou escovar os dentes desde pequeno? Alguém aqui sai de casa sem escovar os dentes? Alguém aqui já experimentou sair de casa sem escovar os dentes? O que aconteceu naquele dia? Eu já fiquei 5 dias sem escovar os dentes, foi terrível. Eu estava numa Mata Atlântica, participando de uma competição. Escovar os dentes era a coisa menos prioritária. É terrível. Por que a gente aprendeu a escovar os dentes? Saudável. Porque, não é só porque é bom para a saúde, não. Por que a gente aprendeu? Porque a gente treinou. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Hoje eu deitei com ela na hora do almoço. Ela, mamãe, a gente esqueceu de escovar dente. 2 anos e meio. Ela já está condicionada. A gente treina muitas coisas na nossa vida, mas a gente não treina para amar. E deveria ser um treinamento. Ele fala isso nessa palestra. Eu tenho que usar a minha vontade. E eu tenho que direcionar o foco para querer estar nesse estado amoroso. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Meia hora. Faltam meia hora? Faltam meia hora? Ou mais. Quando se está ou mais, esse mais é por minha conta da plateia? Tranquilamente. Ok, quando se está num estado não amoroso, as percepções não amorosas vão parecer corretas, eu vou ter justificativa para tudo. É claro que eu detesto essa pessoa que está do meu lado, porque ela faz isso comigo. É claro que eu detesto o meu chefe, porque ele... blá, blá, percebe? Quando eu estou num estado amoroso, as minhas percepções e as minhas justificativas vão parecer corretas naquele momento. E nem sempre são. Eu direciono a minha percepção para ver só a parte ruim da história. E a parte ruim fica enorme. Não é assim na vida da gente? E o que a gente percebe, no final das contas, é apenas uma verdade muito limitada de algo muito maior. É tão limitada que a percepção acaba não sendo confiável. Mas a gente acredita que é confiável. Percebe-se apenas fragmentos ou aspectos isolados da verdade, da situação ou experiência de vida daquele momento. Então, olha, por que em muitas situações a gente acaba vendo nos jornais que uma pessoa num rompante vai e mata a outra? Por quê? Ele está falando isso aqui, ó. Por que aquela garota com aquele japonês foi lá, matou e picou? Por que outro dia alguém aqui num condomínio foi e matou a esposa, deixando 2 filhos pequenos e depois se matou? Por quê? Porque naquele momento a visão é muito limitada, mas aquilo é a única coisa que aquela pessoa acredita. E ela vai a cabo. Né? Tá. A gente não chega nesse extremo, mas a gente vai a cabo no dia a dia da gente com muitas atitudes não amorosas, sem perceber. Vocês entendem isso? A gente faz isso o tempo todo, a gente fecha o vidro do carro para alguém que vem pedir um dinheiro, a gente vai deixando de fazer coisas, ou a gente vai levando a cabo coisas que aparentemente parece que não tem problema e são atitudes não amorosas no dia a dia, percebe?
Mas sendo uma rotina tão grande que a gente sequer percebe. Você nem percebe. Por isso a observação e por isso o treino. Por isso o treino. Ivone, Oi. o ato de amar aí, é o que você falou, é observação, experimentação, é ligar o botãozinho da percepção. Desligar o botão do automático e ligar o da observação e percepção. Treinar a deseducação. Isso. Agora... E dissolver as crenças errôneas, né? Dissolver as crenças errôneas. As nossas crenças errôneas limitam a nossa vida muito. Tudo o que eu acredito sobre o dinheiro, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre amar, tudo isso me limita e me põe num perímetro limitado, percebe? E no caso da nave desse guia aí, ele sugere alguma coisa para a gente na convivência dos desafetos? Sugere. Não é esse o tema dessa palestra, mas ele sugere coisas para o desafeto. No desafeto, ele diz assim, não tem problema ou situação de desafeto que não tenha parte sua e parte do outro. Ele fala, tira o olhar do outro e olha para a sua contribuição. Vai olhar para o seu eu inferior, vai olhar para a sua sombra, vai olhar para os seus medos, para o seu orgulho, para a sua obstinação. E faça você o seu trabalho, ao invés de ficar apontando e acusando o outro de coisas que o outro fez. Então, pega a sua, eu brigo com os meus alunos, pega a sua parte. Tem uma parte que é sua desse latifúndio, pega ela. Qual é a parte que te cabe desse latifúndio? Pega ela e vai aprofundar nela. Quando você limpa o que é seu, a contribuição do outro não tem mais importância. Você se harmoniza e aí você pode amar de novo. Percebe? Na verdade, são instrutores. Vira um presente. Ele te deu um presente para você olhar para o seu orgulho, para o seu medo, para a sua obstinação. Isso em desafeto, né? E aí você vai ver as projeções, o que você tem, o que é seu. Você vai ver o que você transfere para esse desafeto, que você pode estar transferindo relação de pai, de mãe, seja o que for. O quê? Você está assistindo pela segunda vez? O quê? Então, perceber apenas, a pessoa percebe então apenas fragmentos ou aspectos isolados da verdade da situação ou experiência de vida daquele momento. E ele fala que a falta de saúde pode ser um subproduto necessário da luta para encontrar a saída do clima de ódio e medo e entrar no clima de amor e confiança. Então ele vem falar que a doença ou a falta de saúde, ela é o caminho para te levar para o amor, porque ela vai gerar uma crise que vai fazer você repensar a vida, né? Então, quando você olha as pessoas com falta de saúde ou com doença, o que ela começa a fazer normalmente? Avaliação. Uma avaliação profunda, ela começa a abrir o coração, ela começa a perdoar, a ir atrás das pessoas, a dizer, olha, eu refleti. Então, a falta de saúde acaba sendo um subproduto necessário dessa luta para encontrar a saída desse clima de ódio e medo, para entrar numa energia de amor. O corpo, gente, eu brinco com os meus alunos, o corpo é o depositário de tudo. Deveria ser o depositário das coisas boas, do amor, da confiança. Mas como eu tenho tantas crenças, ele acaba sendo o depositário do lixo emocional, que eu vou acumulando vida fora, percebe? Não deveria ser, porque o corpo é um vaso sagrado, é o que a gente tem de mais sagrado, é a casa e a gente deveria cuidar dele. Tem gente que cuida melhor dos carros do que do próprio corpo. Faz a revisão nos carros, limpa, ilustra, todo domingo vai lá, lava, mas não cuida do corpo. Abastece. Né? Abastece, né?
mas não cuida do próprio corpo. Percebe? Sim. E ele fala muito sobre isso, o amor, a compaixão e o perdão, o espaço. É muito interessante. Sim, esse livro é fantástico. O livro do do Dalai Lama. É difícil fazer, fala, Sim. mas é muito isso, é você amar o outro e ele conta a experiência de vida dele, assim, o exílio, tudo, o perdão, através do amor. Isso. Quando a gente fala do desafeto, não tem como eu fingir. Eu estou num desafeto com alguém, aí eu começo a falar assim, lá, eu não posso ter raiva dessa pessoa. Eu tenho que amar essa pessoa. Não adianta fingir. Fingir é máscara. Eu tenho que fazer um exame profundo da minha sombra, das minhas dificuldades, de como eu contribuí, qual é a minha parte. Quando eu faço esse caminho, o que eu sentia antes se transforma. Mas fingir sentir o que não é, você vai adoecer do mesmo jeito. Porque se eu mascaro, o ódio fica lá dentro. Ele se mantém. E na verdade eu tenho que transformar, né? A corrente é uma só. Amor e ódio é uma corrente só. Eu tenho que reconverter. Se eu estou na raiva, se eu estou no ódio, eu tenho que entender essa energia dentro de mim e reconverter ela para o positivo. Não dá para substituir. Eu tenho algo negativo e ponho em cima algo positivo. Isso chama mascarar. E não é saudável. E aí o meu corpo vai adoecer para eu poder fazer o caminho do amor. Há muitas outras experiências, percepções. Ele fala que o amor é tudo. E que a gente não consegue imaginar. Ele fala que é inimaginável. Todas as percepções do amor. Tudo que pode ser o amor. Ele fala que há muitas outras experiências, percepções sensoriais, sensações que são indicações do amor. Expressões do amor influenciadas e determinadas pelo amor. E no final, quando ele está tentando conceituar o amor, ele fala, amor é tudo, gente. Amor é tudo. É por isso que a gente nasce. É por isso que a gente vive. É para esse aprendizado. O resto é meio. O fim é aprender a respirar no amor. É esse o aprendizado da nossa vida. A gente está na vida perdendo tempo, batendo cabeça. É bom a gente acordar e aprender a direcionar a energia da gente para esse estado amoroso. E aí ele vem falar, essa palestra chama Alguns Aspectos da Anatomia do Amor. Ele vem falar do primeiro aspecto. Eu só trouxe esse aspecto, ele vem falar de um segundo que eu acho que a gente ia prolongar demais. O primeiro aspecto, muito importante, é o amar a si. É bacana que todos os ensinamentos que o guia do Pessoa trouxe, Jesus trouxe, adaptado na linguagem daquela época. Então, esse amar a si não é nada diferente da frase de Cristo, que é amai aos outros como a si mesmo. Todo mundo sai correndo para amar o outro. Todo mundo sai correndo para fazer caridade, para E às vezes a gente faz isso na máscara, porque no fundo a gente não aprendeu a amar a quem? A si mesmo. É amar ao próximo como a si. A gente aprendeu a fazer amar ao próximo como a si. E na verdade é amar ao próximo como a si mesmo. Aprenda a gostar de você. E gostar de si não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com prepotência, não tem nada a ver com orgulho. Amar a si é amar a si como você é, com os defeitos e com as qualidades.
amar a si com os defeitos e qualidades também não é resignar. Eu tenho defeitos, eu vou me propor todos os dias a melhorar um pouquinho. Mas eu posso me aceitar agora, com esse possível. Ok? O amar a si é se apropriar do seu potencial. É valorizar todas as suas qualidades. É